Saudações galera, aqui quem fala é o professor João Corrêa mais uma vez, e no vídeo de hoje eu quero abordar um assunto muito importante que muita gente tem dúvida e deixou aqui para mim no canal, que é sobre o calejamento. Professor, fazer ou não calejamento? Como fazer? E no final eu deixei um teste aqui para quem ainda tiver alguma dúvida, para validar todas as suas dúvidas com esse teste. Bem, em primeiro lugar a gente tem que desmistificar e diferenciar o que é calejamento e o que é calcificação óssea. Calejamento, a própria palavra calo, ela vai lidar exatamente com a sua parte da sensibilidade, da sua carne, das suas terminações nervosas. Então eu diria que o calejamento, sim, ele faz parte das artes marciais. Só que o que muita gente prega em algumas academias, que eu acho surreal e ridículo, porque as pessoas não têm o mínimo de cuidado em estudar a fisiologia humana, é a calcificação óssea, principalmente da canela. É muito famosa, ficou divulgada aí em muitas academias de Muay Thai, que na verdade não tem a tradição vinda da Tailândia, porque na Tailândia isso não é treinado, mas que treinam a calcificação óssea. Que o que é? É você fazer um treinamento muito bruto, onde você cria microfissuras no seu osso e esse osso calcifica, tornando ele mais duro. Lembrando que mais duro não quer dizer mais forte. Eu vou explicar para você. Quando o seu osso, o osso humano, ele é basicamente formado de duas substâncias. Uma é o cálcio, que é o que faz ele ser rígido, e a outra é o colágeno, que é o que faz ele ser flexível. Sim, o seu osso ele é flexível. Para que ele tem essa flexibilidade? Para ele poder amortecer os impactos. Quando você faz uma microfissura nele, ou quando você quebra o osso que ele realmente calcifica ali, ele gera mais cálcio naquela área ali para o osso colar, digamos assim. E ele acaba ficando mais duro, porém ele perde o colágeno, ou seja, o seu osso fica mais duro, porém sem flexibilidade. Imagina um bambu. Você tem um bambu verde de um lado, onde ele é flexível e pesado, e do outro lado um bambu seco, onde ele é mais duro, realmente. Ele tem uma, uma consistência mais forte, mais dura, que não quer dizer mais forte, porém ele não tem flexibilidade para aguentar o impacto. Então imagina se você pegar um bambu verde, por exemplo, e bater ele contra um tijolo. Provavelmente ele pode ou não quebrar o tijolo, mas se você bater o bambu seco, ele é mais duro, porém com certeza ele não vai danificar só o tijolo, mas também vai danificar o bambu. Por quê? Porque ele está seco, ele é quebradiço, ele não tem flexibilidade para amortecer esse impacto. O mesmo vale para a sua perna. Então, se na sua academia faz esse tipo de treinamento, eu recomendo que você pare agora. Isso só pode fazer mal à sua saúde e não vai aumentar muito o seu desempenho na hora do treinamento. O que possa talvez aumentar o desempenho do seu treinamento é o calejamento. E o que é o calejamento? É você acostumar as suas terminações nervosas com a dor. Por exemplo, se você pega alguém que nunca praticou artes marciais e fala para ele dar um soco num saco de pancada de areia, ou no makiwara, por exemplo, ou então treinar alguma técnica no Mujong, que é o boneco de madeira do Kung Fu, essa pessoa vai sentir dor. Por quê? Porque as terminações nervosas dela, ou seja, a parte muscular dela, ainda não está adaptada com aquele tipo de treinamento. Ela tem, digamos que, um pouco tônus muscular. Os músculos dela não são tão rígidos. E com a prática do tempo, ela vai calejando aquilo e o seu músculo vai ficando mais rígido, mais resistente, mais forte. Porém, com o seu osso é completamente diferente. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que você treine calejamento voltado para suas terminações nervosas. E como que você treina isso? É exatamente treinando aos poucos e aumentando. Não é nada de você chutar árvore, chutar poste, chutar o que seja. Você vai treinando, aumentando gradativamente. Então, se você quer treinar seus punhos, você começa treinando com um saco de pancada com um pano. Depois você troca o conteúdo do saco de pancada e coloca, por exemplo, o pó de serra, que ele é um pouco mais resistente, mas você tem que trocar de tempos em tempos, senão ele fica muito batido. E depois você chega no de areia, mas não treinar socar a parede, por exemplo. Isso vai causar, sim, microfissuras na sua mão, no seu osso, e vai poder calejar. No caso das articulações e dos ossos menores, ele pode não ser tão, digamos assim, tão discrepante a questão da flexibilidade, até porque um osso pequeno não tem tanta flexibilidade. Porém, ainda assim, ele vai fazer você perder muita sensibilidade, muito dos seus movimentos, então não é recomendado. O recomendado é que você treine as suas terminações nervosas, ou seja, calejamento, e não os seus ossos, que seria a calcificação. Eu espero ter explicado um pouco melhor aqui para vocês esse vídeo. E é importante, toda vez que você calcifica
um osso ele perde colágeno, ou seja, ele fica mais duro, porém ele fica menos flexível. Isso não significa que ele fica mais forte. Mais duro não é igual a mais forte. A medicina já comprova isso. O que eu estou falando aqui para você é baseado em dados científicos, onde eu pude aprender na faculdade de Educação Física, e não estou te passando aqui um achismo, até porque eu já provei dos dois lados da moeda, eu já fiz alguns tipos de treino de calejamento, mas vi que não tinha muita eficiência como eu queria. De calejamento que eu digo é o calcificação, que eles chamam de calejamento. Já as partes onde você treina o músculo, que não é o caso da canela, a canela não tem músculo, já onde você treina o músculo, aí sim é muito válido. Por exemplo, você treinar o soco no Makiwara, que ele tem absorção do seu golpe, ou então treinar no Mujong, que vai deixar seus braços um pouco mais rígidos, mais fortes, é muito válido. Agora, nada de ficar chutando cabo de vassoura, nada de ficar esfregando barra de ferro, nada de ficar chutando parede. Isso só vai fazer mal à sua saúde, mal ao seu desempenho e provavelmente vai deixar o seu chute ou o seu soco com menos força, menos potente, ao invés de gerar o resultado que você quer, que é ser um melhor artista marcial. E eu deixei aqui para você tirar a sua dúvida no final, um videozinho que eu fiz mostrando a diferença entre algo que é muito duro, como um bambu seco, e algo que é flexível, como um bambu um pouco mais verde. Então fica com esse vídeo aí e depois desse vídeo você decide se você quer ou não treinar calejamento. Essa foi a dica que eu tenho para vocês. Te vejo no próximo vídeo e saudações. Então vamos lá, vamos ao teste. Eu já preparei aqui dois exemplos. Usei o bambu como exemplo. Então eu tenho aqui na minha mão, como você vê, esse aqui um pouco mais seco, que seria representando aí. Ele é notavelmente mais duro. Representando como se fosse aí uma canela calejada, calcificada. E também tenho aqui do meu outro lado aqui um que está um pouco mais verde. Eu busquei não pegar um bambu muito verde para não ficar algo muito flexível, até porque o nosso osso não é mole, não é tão flexível assim. Porém eu busquei um que ainda está um pouco vivo, ainda está um pouco flexível, que seria aproximadamente ali o nosso osso, e a gente vai fazer o teste quebrando um tijolo, ou simplesmente batendo no tijolo. Eu não sei muito bem se vai quebrar, mas bem, vamos lá. Os dois têm a mesma medida, aproximadamente, a mesma espessura também, como você pode ver o outro que está encostado ali. E vamos para o teste, vamos ver se realmente faz sentido o que a ciência diz. Vamos lá, ó, ele quebrou, como dá pra ver aqui, ele quebrou o tijolo, porém ele se estilhaçou bastante, abriu até um pouco mais além do nó aqui, e o primeiro nó se estilhaçou bastante. Vamos agora para testar o segundo, o bambu mais verde. Bem, como vocês podem ver ali, eu testei na outra metade do tijolo e a diferença foi extrema. Enquanto um só partiu o tijolo ao meio, o outro realmente estilhaçou o tijolo inteiro. Eu fiz o teste em outro tijolo inteiro também antes com ele, e o efeito foi o mesmo, ele realmente estilhaça o tijolo inteiro. E é importante lembrar aqui, ó, intacto. O nó também está aberto, como vocês podem ver, não é um nó fechado, e ele simplesmente intacto. Então, tá aí a resposta. E aí eu deixo a decisão com você, se você quer ou não calcificar o osso da sua canela. Eu, particularmente, não recomendo, mas tá aí a demonstração, você pode decidir por você mesmo. Valeu, um forte abraço e saudações.